gente vai refletir sobre tradições familiares. E para falar com a gente sobre isso, a gente convidou ela, linda, fofa. Ó, vou contar uma coisa para você. A árvore de decoração que a gente tem aqui, a gente fez com o livro dela. É uma obra de arte, essa árvore, com muita coisa implícita ali, né? Muita coisa inserida ali. São os livros, tem conteúdo. Essa árvore não é só uma árvore, ela tem muito conteúdo ali. E é do livro dela, da Zuleika. A Zuleika é bacharel em francês, casada há 40 anos, mãe da Isabela e do Bruno, e avó da Helena e do Antônio. Essa última, mais linda qualificação, ela fala, né? Que é uma benção. Uma pessoa apaixonada por Jesus e completamente dependente da graça dele. Muito bom dia, Bom princesa, dia, rainha, linda. Bom dia. Linda você. Privilégio Obrigada. estar aqui de novo. Que bom, né, Zuleika? Graças a Deus. E falar de algo que tem se perdido tanto, né? Mas é tão importante falar. E eu queria que você falasse assim, um pouquinho do que são as tradições familiares. Deixa só, antes de entrar na tradição, eu tive um upgrade na minha classificação. Ah, eu vou ser avó de novo, então não posso deixar de colocar. Graças a Deus, a gente tem um novo bebê aí para abençoar a nossa família. Uau, que notícia boa. Boa. Que Presente. Notícia boa. Presente de Deus. Presente de Deus. Bênção. Falando de tradição. Tradição são costumes, são hábitos que se perpetuam. Se a gente está falando de tradição natalina, a gente tem que falar do legado, da perpetuação na família, nas gerações, do que é o verdadeiro significado do Natal. Verdade. Então, talvez a gente não precise falar de outra coisa, senão do sentido do Natal. Verdade. E o que a gente celebra no dia 25 de dezembro é, simbolicamente, né, o evento que faz sentido, que traz sentido para a nossa vida. Se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, a gente continuaria na escuridão. Então, entre todas as tradições, ainda que seja muito agradável montar uma decoração, fazer uma árvore bonita, enfeitar a casa, combinar com a família, de estar junto, de celebrar como realmente a gente gosta de celebrar o aniversário, a gente lembrar quem é o aniversariante, quem a gente celebra. E não é uma coisa pontual, né, Lídia? Não é uma celebração pontual. Não adianta, como você estava dizendo, a gente celebrar o Natal num dia e passar o resto da vida, do ano, vivendo como se aquele bebê, como se o Deus menino, como se o Emanuel não permanecesse na nossa vida. É verdade. E como é gostoso esse clima. Já pensou se a gente mantivesse esse clima do Natal todos os dias? Porque você vê hoje de manhã, eu vi as pessoas diferentes, assim, as pessoas contagiadas, falando bom dia, dando um sorriso. Você vê Natal chegando, né? Ele muda, gente. É uma coisa impressionante. O Natal é comemorado em mais de 160 países, né? E você vê que o aniversário de Cristo sendo comemorado por pessoas que nem conhecem a Cristo ainda muitas vezes, mas são contagiadas. Por isso. É a graça de Deus, né? É que não tem como você pensar ou lembrar ou se colocar diante de Jesus e permanecer igual. Isso é demais, gente. Mas é isso. Então, talvez, mesmo para quem não tenha ainda a conversão, o sentido exato de que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, de que Ele veio para nos livrar, pagar pelo nosso pecado, de que Ele é o sentido da vida, talvez só olhar para Jesus já traga essa diferença, essa sensação, essa emoção, esse sentimento de amor. Né? Ainda não tão definido como de fato, a profundidade do amor de Cristo, mas já muda a atmosfera. Né? Muda a atmosfera. Muda muito. E falando em tradição familiar, Zuleika, por que é importante a gente preservar essas tradições familiares?
Eu não digo nem só no Natal, né? Mas o Natal é um exemplo das tradições familiares, né? Porque a gente vive num mundo muito superficial, né, Lídia? Onde as coisas são descartáveis, onde as coisas e as pessoas também são esquecidas, onde as coisas, a gente vive tudo num nível muito raso. Os relacionamentos, as vivências, enfim, os valores. Resgatar as tradições é resgatar as tradições cristãs, né? É resgatar os valores absolutos da palavra de Deus. É a gente não esquecer que nada do resto faz sentido se de fato a gente não estiver vivendo aquilo que a palavra nos fala. Então, fazer o seu filho entender que é muito gostoso, sim, ganhar presente, mas que o Natal, quem ganha presente somos nós, né? Deus nos deu Jesus de presente. Ele deu... Eu vou me emocionar várias vezes, eu tenho certeza. É uma delícia, assim. Mas, assim, de fato, é olhar para o lado certo. É olhar para o lado certo. Nossa, falei isso hoje de manhã, é verdade. Né? E a gente é tão tentado o tempo inteiro a olhar para o lado errado, a olhar para tudo que chama a nossa atenção, para tudo que desperta a nossa atenção, o nosso cuidado, e esquecer da essência da vida, que é Jesus. Você falou algo muito interessante. Eu tenho refletido muito nisso nos últimos dias. E o devocional de hoje de manhã, com o presbítero Samuel, falou exatamente disso, dos discípulos no barco, na pesca, e vem alguém, vem Jesus, né? Eles acham que é um fantasma, e Pedro fala: se és tu, Senhor, me chame que eu vá, né? E olhar para Jesus, né? Deixar os olhos focados em Jesus muda tudo, muda o que muda toda a perspectiva, muda tudo. E você falou outra coisa importante, que é valorizar o que a Bíblia nos ensina. Você estava falando, eu estava lembrando aqui de um comercial muito legal, que é um pai, os filhos todos moram longe, e aí ele está chegando a época do Natal. E aí ele manda um aviso para os filhos, como se ele tivesse falecido, e convidando eles para o enterro, bem no Natal, assim. Aí aparece a cena das famílias, dos filhos recebendo a notícia e chorando, e preparando as malas, e vindo para a casa do pai, para o velório do pai. E quando eles chegam, o pai está com a mesa de Natal toda montada, com a ceia preparada. E daí eles entram na casa todos tristes, assim, muito triste, abatido, e de repente vem o pai e fala: só assim para vocês virem passar o Natal comigo, né? E isso eu acho que é muito a tradição familiar que está perdida, que a gente precisa ver, e que está na Bíblia, né, Zuleika? Na Bíblia. Honrar pai e mãe. Sim. O Natal... ele nos traz a Bíblia. Eu queria que você falasse disso, assim, dessa importância desses valores que foram perdidos, né? E Sim. como que a gente pode fazer isso em casa sem precisar chegar num... A Bíblia é um manual para a vida do crente, né? Você tem nela todo o direcionamento para todos os lados, para todas as direções da vida que você precisa. Não tem uma necessidade que possa passar um filho de Deus que não encontre nele, na palavra dele, a direção correta. Então, assim, de fato, o Natal é família, né? É família de Deus. É celebrar a vinda do Salvador, do amor, da expressão máxima do amor de Deus por nós, de nos ter feito família dele através de Jesus. E não dá para você pensar, nossa, no aspecto comercial ou no aspecto decorativo do Natal, né? Então, que bonito ver árvores bonitas, casas enfeitadas, aquele presépio, o bonequinho do menino Jesus no presépio. Quando você olha para uma coisa daquela, você tem que entender, ou você precisa colocar no coração, de que aquele bebê que veio ao mundo, sobre aquela manjedoura já pairava a cruz. Ele veio, aquele bebê nasceu para morrer no meu lugar, para morrer no lugar de todo pecador que confesse Jesus como Salvador. E isso é vida, isso é Natal. É assim que a gente nasce
todo dia. É assim que espiritualmente a gente vive, sabendo que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele morreu por nós, ele ressuscitou, mas ele vive transcendente, ele é o Rei dos céus, é soberano sobre tudo, mas ele vive no nosso coração. Então, a cada dia, quando a gente acorda, ele fala: hoje é Natal porque Jesus está em mim. O Espírito Santo mora em nós. Então, é Natal, ele está vivo. A gente celebra o Natal porque é aniversário, a gente celebra um aniversário. E a gente não celebra aniversário de quem morreu. A gente celebra aniversário de quem está vivo. Jesus Cristo está vivo. Né? E é isso que dá para a gente a força para viver, de fato. Para enfrentar as tribulações, para ver a mão de Deus em todas as coisas, para saber que é Ele que dirige a nossa vida, para regozijar na alegria da criação, na maravilha de tudo que Ele fez, para bendizer o Senhor quando Ele nos abençoa com uma nova vida, como a gente está acabando de viver em família. É um milagre da criação, é um milagre de Deus palpável, né? E a gente tem isso, Lídia. Às vezes a gente procura uma vivência espiritual, transcendental, de coisas extraordinárias. A gente vive milagrosamente. A gente vive milagres cotidianos, né? E isso é a alegria da vivência do cristianismo. A gente toca o sobrenatural na terra. Então, assim, é muito lindo quando você se coloca diante do Senhor, e você estava falando de família, de tradição, de honrar pai e mãe, e eu já compartilhei com vocês, eu estou com os meus pais em casa, nós os trouxemos para passar o Natal conosco, o meu pai tem 95 anos, a mamãe tem 90 anos, e assim, a honra, o privilégio, a bênção de saber que a gente vai ter um tempo juntos. Nossa. Eu me deparo com a minha incompetência, na verdade, de cuidar deles do jeito que eu gostaria, mas nisso eu vejo graça de Deus. Amém. Eu vejo a graça de Deus. Eu pedi a Ele: Senhor, naquilo que eu não posso, redime a minha vida, me ajuda, né? Faz isso em mim. E Ele faz, Lídia. Faz. Assim, você vai vendo Deus agir dia a dia. Eu temia a viagem, é uma viagem de quase 3 horas para vir até São Paulo com eles. Eu temia por eles, pelo bem-estar deles. E a hora que eu cheguei aqui, eu falei: Senhor, obrigada, porque eu orei por isso e o Senhor respondeu. Então, é assim, são milagres cotidianos. A gente só não pode correr o risco de que, porque é comum, a gente não entenda que é milagre. Milagre, né? Milagre, que palavra linda. E é muito bonito o que você falou, Zuleika, porque a gente se vê dessa forma tantas vezes, assim, eu não sei como você falou, de se capacitar, de capacitar você. Você vê que quando a mulher tem um filho, ela se vê assim: meu Deus, como é que eu vou cuidar? Às vezes sente culpa, se vê não capacitada para cuidar. Depois os pais, depois vai invertendo os papéis, né? Depois você é cuidado, depois você vai cuidando dos seus pais. Você tem essa sensação, né, de não conseguir, às vezes, de honrar, talvez, como deveria ser, né? E é gostoso de perceber o agir de Deus, né, nesse momento, porque isso é muito a graça de Deus, como você falou. É só né? a graça. É só a graça. E eu acho que é importante a gente destacar essa questão da gente conseguir parar e valorizar. Sabe por quê, Zuleika, que eu penso? Que hoje em dia, na velocidade da informação, as pessoas estão muito desligadas, estão muito dispersas, né? E às vezes esse momento passa, e depois que passa, não adianta chorar. Não adianta né? mais. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso e como passar para as novas gerações, para os filhos que estão agora completamente ligados, mil no celular, na velocidade da informação, é tanta coisa que dispersa a atenção deles. Como passar essa tradição familiar para os pequeninos, para os filhos, para os netos? A Bíblia fala da gente não perder, ou a gente aproveitar as oportunidades mesmo. Né? Toda oportunidade que a gente tem nas nossas vivências é para espalhar e espelhar Cristo, né? E a gente realmente não consegue fazer isso sozinho. Então, eu acho que a dependência de Deus, a total convicção da nossa dependência de Deus é o único caminho. E como fazer isso para passar para os outros?
é como qualquer ensino. Não tem eficiência, não é efetivo se não for exemplar. Uhum. Então, não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Como que os meus filhos vão pensar ou entender a se colocar diante... Então, a gente vai envelhecer, né, se Deus quiser. Amém. Né? A gente vai ficar uns velhinhos bonitinhos, que nem meu pai e minha mãe. Ai, que lindos. Como mostrar ou como exemplificar para eles o cuidado amoroso? Vivendo, né? E vivendo não... O exemplo não é a nossa competência, o exemplo é a nossa dependência. Que lindo isso, frase para postar hoje, viu, gente? O exemplo não é a nossa competência, a nossa dependência. A gente não tem, né, Lídia? A gente não tem. Eu estava vindo para cá e com o coração bastante apertado, deixei o papai e a mamãe lá, o meu esposo ficou com eles e tudo, e eu vim orando e eu disse a Deus: Senhor, eu quero viver o que a tua palavra fala, que é o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que eu tenho é a minha fraqueza. Só que a essência de Deus que habita em mim é poderosa. Amém. É todo poderosa, né? Então, se eu não depender dele, não tem. A gente não vai para lugar nenhum. Né? E essa graça, eu vi outro dia uma pregação que fala que a gente tem que pedir a Deus é graça e misericórdia, porque a graça é aquilo que a gente não merece que Deus dá, né? A misericórdia é não receber aquilo que a gente merecia, né? E eu li hoje, tendo a ver com essa dependência da graça, do poder de Deus, eu estou lendo um livro que fala de confiança, de desconfiança, do Lupriolo, e fala assim, que se a gente compreendesse, entendesse mais as 4 dimensões do amor de Deus, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus, a gente descansaria mais no Senhor, por saber que o poder dele controla todos os seres, todas as criaturas, tudo, controla tudo. E às vezes é tão difícil para a gente, dentro de casa, né, Zuleika, depender de conhecer, né? Uma das devocionais que eu fiz essa semana falava sobre a especificidade, a diferença, não pode chamar de diferença porque não é, mas de fato a especificidade de fé e confiança. A gente tem fé, e a fé ela passeia mais no intelecto. Eu sei quem é Cristo, eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que a morte dele redimiu a minha vida, eu tenho fé no meu Salvador. Só que ter confiança é diferente. A confiança ela é vivenciada mais no coração. A confiança é a plena vivência da fé. E a confiança é o que te traz descanso. Por isso que Deus fala que a gente tem que ser diante dele como criança. Uhum. Alguém já viu uma criança preocupada com os cuidados da vida? Ela só confia. Ela tem pai e tem mãe. E ela vive feliz e descansada, não porque ela sabe que ela tem pai, não, porque ela tem. E a gente tem, e talvez assim, a maior lição que eu tenha que aprender, e que a maior parte, talvez, de quem até já conhece a Deus, de fato, do amor dele, da misericórdia dele, é descansar. Porque a gente descansa quando a gente, de fato, confia. Né? Eu acho que é o Jerry Bridges que falam aqui, por que é mais fácil obedecer do que confiar, né? E é exatamente isso. E um termômetro muito bom para saber se a gente está confiando ou não é saber se a gente está preocupado, né? Se está preocupado, uma autoconfrontação outro dia, eu falei, caramba, eu não estou, que fé é essa, que eu não estou confiando no Senhor, por que eu estou preocupada? Sim. E aí você vai buscar na palavra, né, Zuleika? E você vai buscar e você vai entendendo que a palavra de Deus ela tem poder para mudar isso também, né? Ela tem poder para mudar. E, falando em palavra de Deus, eu queria comentar um pouquinho sobre o seu livro, sobre aquela árvore tão bonita que está atrás dela. Gente, vocês estão vendo aí, ó, essa árvore? É uma pilha de livros da Zuleika, chamado Tardes Vermelhas. Olha que linda. Nossa obra de arte com a sua obra de arte, né? Que dá a obra de arte de Deus, né? Total. Queria que você falasse um pouquinho desse livro.
Esse livro foi um presente realmente de Deus na minha vida, entregue por ordem do pastor Arival, como eu sempre gosto de brincar, a culpa é dele. E ele é um compilado de meditações diárias. Foi editado em 2018, acho que no final de 2018, a primeira vez. Acabou de sair a segunda edição, com algumas melhorias de diagramação, de visual, mas a única explicação verdadeira para isso é que é a expressão da graça de Deus na minha vida, porque quando eu penso que Deus é tão misericordioso que Ele concede falar aos outros, ao coração das pessoas, através de mim, da minha pequenez, eu só posso chorar. Porque é milagre, lembra? Milagre. Milagre, Lídia, é milagre. Não tenho, não sei. Eu já disse que se Deus não der, eu sou analfabeta. Muitas vezes, assim, dentro da minha tradição de meditação, vamos falar nisso, né? Porque é um hábito repetido, então é uma tradição. Se ficar na racionalidade, se ficar naquilo que eu tenho para oferecer, quantas vezes eu me vejo analfabeta? Analfabeta, eu não tenho para falar. E aí você vive o milagre de que Deus é lindo demais, é misericordioso demais, é bom demais. E Ele fala o teu coração, e através do que Ele fala ao teu coração, algumas pessoas são tocadas também. É verdade. É tão gostoso andar nesse sobrenatural de Deus, né? Esse milagres sobrenaturais, é tão gostoso. E Zuleika, voltando um pouquinho que a gente estava falando, como passar para os filhos, né, com exemplo e tal, como é que a gente pode fazer isso de forma intencional, de passar para os filhos, para a família? Como é que pode ser na prática, no dia a dia? Assim? Eu tenho aprendido que intencionalidade... A gente sempre fala que segunda intenção, a gente tem um conceito de segunda intenção muito ruim, né? Ai, olha, está com segunda intenção. Já parece que vem uma coisa que não é boa. E eu tenho aprendido, e eu aprendi isso numa pregação da Edmeia Williams, que a gente tem que ter segunda intenção em tudo. E que, na verdade, nos nossos relacionamentos, que, na verdade, essa segunda intenção... ela vem ser a primeira, porque toda oportunidade, a gente também já falou de oportunidade que Deus dá para a gente tem que aproveitar com a intenção de fazer Cristo conhecido. Então, baseado nesse sermão que eu ouvi dela, nessa palavra que eu ouvi dela, ela fala que ela... foi lá, entregou uma caixa de chocolates para o porteiro do prédio dela, e ali ela já fez uma oração, e deu de presente, fez uma oração, e abençoou a família dele, e ela, com segunda intenção do presente, ela levou a palavra, ela falou de Jesus. E eu vou contar aqui, antes de falar especificamente de Natal, vou contar uma história muito bonitinha. Na janela da minha cozinha, eu vejo tem um outro prédio, e eu vejo a janela de um outro apartamento, de um prédio vizinho. E vira e mexe, eu via pela janela a dona da casa. E a gente dava aquela cruzada de olhar meio constrangida, de que parece que está invadindo a privacidade. Não, eu não estou olhando, qualquer coisa assim. E, por um tempo, ficou essa coisa meio assim. Até uma vez que os nossos olhares se cruzaram, e eu acenei para ela. E ela acenou para mim, tudo, e a gente começou já, então, a se olhar e se cumprimentar. Aí eu falei, eu vou descobrir qual é o apartamento dela, porque existe um desnível do nosso apartamento. Eu vou descobrir, eu não sabia o nome dela nem nada, óbvio. Eu vou descobrir quem é ela. Eu vou fazer um pão, vou mandar um pão para ela, vou mandar um livro. Enfim, vou fazer o que eu aprendi. Vou ter uma segunda intenção nisso. Antes que eu fizesse isso, Lídia, eu cheguei em casa um dia, tinha uma suculenta, um vasinho. Meu Deus. Assim, cara vizinha. Espero que estejam todos bem, eu sou fulana de tal, não sei o quê. Se precisarem de alguma coisa, contem comigo. Eu falei, ai, Deus, obrigada, né? O senhor já facilitou o caminho.
Aí eu tinha acabado de fazer uma fornada de pão, eu embrulhei um e eu falei para o meu esposo, falei, Gê, leva um pão para ela. Aí eu preparei um livro, fiz uma dedicatória, tal, peguei Tardes Vermelhas, fiz uma dedicatória e mandei para ela. E a partir daí, ela é a minha vizinha da janela, que eu só sei o nome, mas que a gente fala de Jesus, que o livro está lá. Eu soube que ela é católica e ela é uma católica que vivencia realmente a religião. E aí eu já apresentei a Helena para ela, os meus filhos. A gente fez uma aproximação intencional. Com as coisas do Natal, com as tradições cristãs, a intencionalidade vai nesse sentido. É você fazer o seu neto, agora, né, os meus filhos, graças a Deus, adultos, crentes, servos do Senhor, e que eles permaneçam em pé em nome de Jesus. Mas a gente tem netos, né? A Helena tem 9 anos, o Antônio ainda tem 1 ano, mas assim, que eles saibam que aquilo tudo só tem uma razão de ser. A gente vive aquele momento do Natal porque Jesus vive, porque Ele nasceu, morreu, ressuscitou e está vivo. Então, a gente vai orar com eles, a gente vai celebrar o verdadeiro sentido do Natal, vai levá-los à igreja e fazê-los aprender realmente quem é Jesus, né? E não só um jantar, uma reunião, uma troca de presentes, que lá em casa já há alguns anos a gente nem faz mais. As crianças vão ganhar um presente, mas entre adultos a gente teve certeza de que ninguém precisa de nada nesse momento, que, como diz o pastor Hernandes, que muitas vezes as pessoas compram o dinheiro que não tem, o que não precisa, né? Enfim, não é esse o sentido do Natal. E a gente é muito puxado para esse lado, né, Lídia? De que precisa. Não precisa. É verdade. Só precisa de Jesus. É verdade. Né? Só precisa de Jesus. Que boa essa ideia do reverendo Hernandes, né? De não precisa de presente, né? De não dar presente. Olha que forte para fazer a gente pensar, né? Gostei, interessante. Não há nada errado em presentear. Sim, errado claro. É você realmente entender ou focar que o sentido do Natal está nisso, numa boa ceia ou numa troca de presentes. Mas eu acredito que talvez reflita como o jejum reflete para a gente, né? Às vezes ficar um pouco sem aquilo, só para a gente pensar, só para a gente analisar, né? Qual o verdadeiro sentido? Gostei. Zuleika, eu queria já agradecer você por essas palavras tão lindas. Eu gostei do que você falou da intencionalidade. Eu já aprendi tanto aqui com ela, gente. E, assim, eu fico feliz que eu não estou sozinha. Eu fico feliz que você está aí junto, ouvindo isso, gente. E é gostoso, né? Fala sério. Tem até uma mensagem aqui. A Ivanete falou que linda a árvore. Ivanete, um abraço. Que coisa boa ter vocês aqui com a gente. A Ivanete também falou assim, é verdade, tudo tem que ser feito para que Jesus seja conhecido. Eu também escrevi um livro do meu testemunho de vida. Não vou comercializar, vou espalhar para todos o poder de Jesus. Ivanete, manda aqui para a gente mostra aqui, a gente, sei lá, manda para a gente aqui conhecer seu livro. Imagina, uma bênção, né? A gente espalha aí, que bênção. E se não conseguir mandar, tudo bem, só de você ter essa intenção, escrever e compartilhar Jesus, é isso. Que coisa linda, obrigada pelo seu comentário aqui. A Edith também falou, bênção, de maneira simples, a irmã coloca grandes maravilhas do Senhor no nosso cotidiano. É isso mesmo, Edith, é desse jeito. A Ivanete falou que gosta muito do programa de entrevistas, que é uma bênção esse programa. A Miriam também falou, bom dia. Gente, é muito gostoso estar com vocês não fazem ideia do quanto é gostoso saber que você está aí do outro lado e a gente pode compartilhar isso, né, com alguém. Olha, a internet é um grande campo missionário e é muito gostoso estar com você aqui. Essa coisa não tem mais de ser mecânico, de ser frio, não. Essa pandemia, que é um grande, como o pastor Arival fala, um grande missionário de Deus, ela trouxe essa proximidade da gente através de equipamentos, né, de se conectar
todo lugar do mundo. Eu sei que tem gente fora do Brasil acompanhando a gente. E é muito gostoso ter você. Eu queria destacar isso, que é gostoso a gente falar dessas coisas tão boas, né, Zuleika? E já te agradecer. Que princesa. Muito obrigada por você dedicar seu tempo, deixar sua mãezinha, seu paizinho lá. E que bom que eles estão com você. Curte muito cada segundo. Obrigada. Eu sei que, às vezes, não é fácil a gente conseguir dar conta, né? Assim, pensar, mas a graça de Deus nos capacita. Nos capacita, sim. Né? Sim. E que seja um momento maravilhoso. Agora, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Por favor, minha princesa linda. Princesa do Senhor. Acho que a mensagem de Natal está espalhada, né? Ela foi preparada na eternidade. O homem sem Jesus não tem vida. E eu li outro dia, na verdade, era um desenho, mas com uma frase muito importante, que tocou muito meu coração e que eu acho que realmente é algo para a gente pensar. E ela dizia assim: cada um de nós é uma estrebaria que precisa decidir se há ou não lugar para Jesus. Jesus Cristo vive, independente de mim, ou de vocês, ou de qualquer um. Ele é vivo, soberano e eterno. Mas Ele se agrada de viver no nosso coração. E certamente ainda há muitos corações onde Ele não nasceu. Então, somos hospedaria, que precisamos decidir. Jesus Cristo, a luz do mundo, Ele veio ao mundo por nós, por amor. Ele veio para nos salvar. Cabe a nós decidir se Ele tem lugar no nosso coração ou não. E a minha oração hoje, como eu sempre termino a minha meditação, a minha oração por mim e por você é que Jesus Cristo habite no nosso coração plenamente, à vontade, que Ele reine, que não haja nenhum lugarzinho dessa hospedaria que é a nossa vida, em que Ele não domine. Porque assim a gente vai viver Natal todo dia. A gente vai saber que nós existimos para glorificar, para espelhar e para espalhar a salvação que há em Cristo Jesus. Eu queria desejar a todos vocês que estão nos assistindo um Natal de Cristo, um Natal pleno de sentido. Não importa se tem presente, não importa se tem ceia, não importa o que você tenha, importa quem é Jesus para você. E se tem Jesus, certamente é céu, aonde for. Que seja assim, que vocês vivam um Natal no céu, com Jesus. Aqui, vivendo a graça de se saber alcançado pelo maior amor, pela expressão do amor soberano de Deus, que é ter enviado Jesus Cristo ao mundo por nós. Deus abençoe a todos. É um privilégio, Lídia, muito privilégio. Um presente de Deus está aqui. Um presente de Natal, nossa, lindo. É um milagre, né? Um milagre. Eu estou emocionada, gente, sério, eu estou emocionada. É um milagre. Glória a Deus, seja louvado Amém. por esse milagre, Zuleika. Eu tô completamente tocada pela mensagem que Ele trouxe através da sua vida hoje de manhã. E mais feliz ainda em poder compartilhar, como eu falei. Verdade. Obrigada, meu amor. Obrigada, você é um presente de Deus nas nossas vidas. Igualmente. E que Ele continue te usando assim. A gente agradece. Amém. Amém. Que o poder dele resplandeça na nossa fraqueza. Amém. Nas nossas, né? É verdade. Que bênção. É isso aí, Obrigada. gente. Que bênção, que gostoso, que presente de Deus.